Graça e paz a todos, eu sou o pastor Paulo Coutinho e esse é o terceiro conteúdo da série que eu estou fazendo sobre as 7 festas de Levítico 23. E essa terceira festa é a festa das primícias, ou festa dos primeiros frutos. Em Levítico 23, nós vamos encontrar os detalhes dessa festa. Vamos para o versículo 10. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Depois para vós, contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Então a ordem divina é o seguinte: no dia após o sábado, que a gente hoje chama de domingo, o primeiro fruto daquela semeadura que estão fazendo, daquelas plantações, ela já dá alguns frutos iniciais. Esses primeiros frutos, essas primícias, o Senhor exige que o povo de Israel dê a ele. As primícias são do Senhor. Os primeiros frutos são do Senhor. E isso acontece justamente no domingo. Se você está acompanhando essa série juntamente comigo, você sabe que a Páscoa fala da sexta-feira, a festa dos pães sem fermento, do sábado, e a festa aqui das primícias, do domingo. Ou seja, é justamente o dia que Jesus está ressuscitando. Aí você vai dizer: mas pastor, Jesus ressuscitou pessoas durante o seu ministério, como Lázaro, por exemplo. Sim, mas Jesus, ele é o primeiro a ressuscitar após o seu sacrifício. Tanto que Jesus é chamado, em 1 Coríntios 15, versículo 20, das primícias dos que dormem. Olha o que diz o texto: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Olha o que diz em Atos capítulo 26, versículo 23. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Ou seja, Jesus é o primeiro a ressuscitar depois que a sua obra está completa. E, obviamente, quando nós olhamos para isso, se Jesus ressuscitou, nós também que morremos com Cristo, nós também ressuscitaremos. Quando você entrega a vida para Jesus, você não só está morrendo para o mundo, mas também você está tendo uma vida eterna. Você vai ressuscitar naquele grande dia e vai estar com Cristo eternamente. Percebe que o texto vai dizer que ele vai levar não é só um grãozinho, ele vai levar um feixe e vai apresentar ao Senhor. Eu creio que Jesus, obviamente, é o primeiro, mas Jesus, isso aí é a minha interpretação, Jesus apareceu para um grupo pequeno de pessoas. Ele aparece após a ressurreição para um grupo de pessoas. Eu até entendo que o feixe pode representar não só Jesus, como também esse pequeno grupo. Olha o que diz o texto de João 20, versículo 10 em diante. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Só um parênteses aqui, o que ela vê quando olha para o sepulcro é justamente a tampa da Arca da Aliança, ou seja, o propiciatório. Jesus estava ali e havia um anjo de um lado e um anjo do outro. Se você olhar para o desenho da tampa da arca, chamada de propiciatório, é justamente o que ela está vendo dentro do sepulcro. Não é maravilhoso isso, gente? Versículo 13. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Que buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhes dissera isso. Então, Jesus aparece após a ressurreição para Maria Madalena, que eu creio que faz parte desse fecho, que é o que eu estou tentando explicar. Jesus também aparece em 1 Coríntios 15 para outras pessoas. Olha o que diz o texto. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi,
que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Versículo 4, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois desse apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Então, para mim, essa galera aqui, para quem Jesus aparece, né, pode ser uma possível interpretação para esse feixe, que tem ali um grupo de coisas acontecendo. Jesus é o primeiro, e para quem Jesus aparece inicialmente, né, convidando essas pessoas, chamando essas pessoas para exercer a sua obra e o seu ministério, também faz parte desse feixe dos primeiros a qual Jesus escolhe e chama. E aí você vai entender depois o desdobramento disso na próxima festa. Então esses aqui são os primeiros frutos que Jesus chamou. Depois vamos ter uma outra festa que fala da igreja como um todo. Então essa terceira festa, a festa dos primeiros frutos ou das primícias, fala da ressurreição de Jesus. Primícia remete a Cristo. Ele é o primeiro a ressuscitar depois que a sua obra está finalizada. Depois disso ele alcança alguns primeiros irmãos e irmãs ali. Esses Jesus usa para alcançar o restante. Então olha como que é maravilhoso estudar a palavra do Senhor, né? Olhando para o texto, olhando para aquilo que a Bíblia está falando para a gente. Então se você está gostando desse vídeo, dessa série, curte aí, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para você continuar fazendo parte dessa festa, desse estudo maravilhoso. E também esse vídeo, quando você faz isso, ele aparece para outras pessoas, a qual esse conhecimento vai sendo disseminado e mais pessoas vão sendo abençoadas e vão aprendendo sobre a palavra do Senhor. Deus te abençoe, graça e paz a todos e até a quarta festa, hein?